Todo mundo que não assistiu Star Wars faz a mesma pergunta. Em que ordem que eu assisto os filmes? O George Lucas ele lançou o primeiro Star Wars, Uma Nova Esperança, em 77 com a intenção de ser uma trilogia só. E depois, muitos anos depois, lá pro início dos anos 90, ele teve a ideia de fazer uma sequência, uma trilogia contando o passado de Darth Vader, né? Então, a gente tem o quarto episódio, que foi lançado em 77, e o último episódio, o episódio 3, foi em 2005. Então você vê que é um pouco complicado aí essa questão da ordem de Star Wars. Então o Hiperespaço está aqui para te ajudar a escolher uma ordem certa, a ordem que você mais se adequa para assistir Star Wars. Confira. A primeira ordem é a ordem clássica, ela é feita pelos lançamentos, por ordem de lançamento. Então, você começa pelo Uma Nova Esperança, depois você passa pelo Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. Depois você assiste a trilogia prequel, que foi lançada no final dos anos 90, que é A Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones e, por fim, A Vingança do Sith. Se você quiser assistir também, claro, você tem que assistir, é O Despertar da Força, que foi lançado em 2015 e conta como o 7º episódio da saga. Eu acredito que essa é a melhor forma para você assistir, é a minha preferida, porque além de você acompanhar toda a ordem de lançamento, como foi criado, você também vê a evolução. Você vê toda a evolução tecnológica, você vê toda a evolução de narrativa e você vê também alguns deslizes que o George Lucas teve quando fez a prequel, quando ele se perdeu um pouco também nos seus efeitos especiais por ter uma vasta opção de você fazer tudo em fundo verde. A segunda ordem é a ordem cronológica, então você respeita a ordem que se aconteceram os fatos dentro de Star Wars. Então a gente começa pela Uma Ameaça Fantasma, depois você passa pelo Ataque dos Clones, A Vingança do Sith. Então você inverte a ordem. Depois que você assiste a trilogia prequel, que você já sabe do passado, você vê o passado do Darth Vader, você passa a conhecer a ordem sequencial, que é Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. Eu particularmente não gosto muito dessa ordem, porque se eu começasse a assistir o prequel primeiro, eu odiaria Star Wars, eu acharia um saco, porque até eu chegar no episódio 2, eu já estaria dormindo e eu não ia conseguir assistir. Então eu prefiro gostar, eu prefiro ter a questão nostálgica de eu assistir a primeira trilogia, a clássica, me apaixonar por Star Wars e depois eu volto para saber do passado do Darth Vader, ou não. A terceira ordem é a ordem de flashback. Então a gente começa com Uma Nova Esperança, a gente vê o Império Contra-Ataca e aí quando a gente tem a grande notícia, a gente volta para a trilogia prequel, a gente assiste A Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones e A Vingança do Sith. Quando você terminar A Vingança do Sith, você assiste O Retorno de Jedi. Então você tem uma questão de um flashback, seria um flashback dentro do filme. Eu não acho tão legal porque todo mundo sabe que o Darth Vader é o pai do Luke. E mesmo que você volte no flashback, você não vai acrescentar tanta coisa para a narrativa. A questão da narrativa, os acontecimentos, eles são reais, eles valem a pena você conhecer, mas eu acho que eles não contribuem tanto para a questão narrativa de Star Wars, da questão clássica, da parte clássica da série. E tem gente também que fala da tal trilogia Machete, você faz a sequência Machete, onde você ignora a Ameaça Fantasma. Apesar de eu achar a Ameaça Fantasma, ele também não acrescente nada pra narrativa, ele tem diversos personagens inúteis, tem alguns outros muito mal aproveitados, que é o caso do Qui-Gon Jinn ou do Darth Maul. Eu não acho que você tem que descartar, porque isso é um desrespeito pra saga. Porque ela foi feita, a história tá lá, os fatos já estão ali. Você não tem que parar de assistir um filme só porque ele é ruim. Claro, você vai assistir menos vezes? Pode ser, mas não ignora. Faz parte da história, é interessante, tem algumas partes legais e acho que vale muito a pena. O Darth Maul é um personagem muito bom, ele não foi muito bem aproveitado no filme e depois ele é melhor aproveitado nas outras séries. Vocês vão entender depois que vocês assistirem Rebels. Daqui a pouco eu faço um vídeo sobre Rebels. O bônus que eu falaria pra vocês é Rogue One e as séries alternativas. Então a gente tem Rogue One, que se você quiser depois que você já assistiu toda a trilogia, seria interessante você assistir Rogue One antes de Uma Nova Esperança. Se você conseguir assistir Rogue One e Uma Nova Esperança sequencialmente, seria perfeito, porque um liga o outro, mas isso também não faz muita questão. Rogue One ele pode vir depois, você vai entender a história de qualquer forma. E daqueles falam com Wookiees lá, Ewoks. Nossa, Deus me livre. Caravana da Coragem. Você tem que fazer isso aí. Eu preciso achar o VHS desse filme também. Bom, gente, é isso. Obrigado por assistir. Vocês estão no hiperespaço e que a força esteja com vocês.